Tô aqui. Então, tá bom. Estou começando a gravação da aula agora, Yasmin. E a nossa conversa, eu queria começar com você. Então, pessoal, bom dia. E nós vamos continuar uma conversa aqui sobre os tipos de discurso. E eu queria saber da Yasmin se ela lembra o que é o discurso direto. Você lembra, Yasmin? Discurso direto é quando o personagem, ele mesmo fala a sua fala e não é o narrador que apresenta a fala dele. Muito bom, Yasmin. Então, o discurso direto é quando o próprio personagem fala com a voz dele, né? O que costuma aparecer antes dessa fala, Yasmin? Lá no Os 2 texto. pontos e o travessão. Isso, 2 pontos e o travessão. Cadê o Fernando? Oi, professor. Fernando, você está lendo lá o Harry Potter, não é isso? Sim. No Harry Potter, é comum o discurso direto ou não? Sim, é até comum. Tem várias falas, bastante Tem falas. várias falas, então os personagens falam com a voz deles dentro do texto. Só que, Daniel, tá com a camiseta, com a blusa do Harry Potter? É o seguinte, de pijama, Daniel. Ô, Fernando, aí eu tenho uma outra pergunta para você. No seu livro do Harry Potter, junto das falas, tem travessão ou tem aspas? Eu acho que na maioria tem travessão. Tem o travessão? Tem um segundinho. Dá uma olhada aí pra É gente. travessão. Aqui é o professor. Oi, eu não tô vendo a câmera, peraí. Eu vou mudar aqui para que a gente veja. Ah, o pijama do Harry Só Potter. que tá ao contrário, mas tá escrito Harry Potter. Entendi, Daniel. E o Fernando descobriu aí se é travessão ou se É travessão, professor. Olha aqui. Olhou? Por que eu estou perguntando isso, tá? Em algumas obras, Yasmin, e turma toda, o discurso direto, às vezes, vem com aspas. Em especial, quando ele está ali da seguinte maneira, traduzido do inglês, por exemplo. Tá? Professor, a minha tarefa de inglês, quando eu fui fazer, tinha uma questão, na verdade foi a revisão. E aí eram 2 pessoas falando. Aí uma pessoa falava, aí abria aspas, a outra pessoa começava a falar. Isso. Fechava aspas e ia trocando a sala. Só que, tipo, tudo na mesma linha, sem dar espaço. Entendi. Ô, professor. Oi. No meu livro também, ele tem umas vezes que a fala é representada com travessão, mas só que é tipo, quando é um jornal, assim, quando tu tá lendo um jornal, por exemplo, quando tá lendo um livro, não é muito bem assim quando a pessoa tá falando, assim, quando o personagem tá falando. É mais quando ela tá olhando alguma coisa, vendo alguma coisa. Entendi. É uma outra situação de fala que aparece aí no livro que você está lendo. Aí o que eu queria alertar somente é o seguinte: às vezes nesse discurso direto aparece aspas. Marília Alcântara está aqui conosco, não? Hoje? Cadê a Marília? Oi, professor. Animada, Marília? Uhum. Nasceu animada, Marília, né? Ô, Marília, você... Marília, você lembra se o discurso direto é quando o próprio personagem fala, você lembra o que é o discurso indireto? É quando a gente fala coisa de outra pessoa? É quando é mais ou menos isso. João Vitor, você quer falar? Posso. É quando, tipo, um narrador conta a história. E aí esse narrador fala o que o personagem falou ou o que o personagem pensou. Entendeu, Ou que vai Marília? fazer. O personagem é o vai fazer. porta-voz do... Não, o narrador é o porta-voz do personagem. Isso mesmo, Yasmin. Então nós temos um narrador que, ao invés de dar lugar para o personagem falar, ele mesmo conta o que o personagem falou ou pensou, certo? Aí, pessoal, nós vamos agora analisar juntos lá no livro
um trechinho que trabalha mais um pouco desses tipos de discurso lá na página 72, que já ficou aí registrada para vocês como tarefa, página 72 e 73. Então, por favor, lá compartilhando a tela, vamos à correção dessa tarefa. Agora, leia um trecho de um conto de José J. Veiga, que narra as aventuras vividas na Ilha mesmo? dos Gatos Pingados. A página é 72. Nosso primeiro leitor é o Eduardo França. Eduardo, você lê esse trechinho aí para nós? Eu leio. Calma aí, deixa eu Vamos lá. ler sim. A ilha não tinha nome. Era tratada só de ilha. Tennyson disse que carecia de dar um nome, mas não achamos nenhum que prestasse. Eu disse um. Tennyson disse que era bobo. Obrigado, Eduardo. Então aí, eu não sei se vocês já leram esse conto do José J. Veiga. E José J. Veiga é um escritor que viveu aqui pertinho da gente, ali perto de Corumbá, tá? E tem esse texto aí, A Ilha dos Gatos Pingados, em que eles conversam sobre o nome da ilha. Nesse trecho, as falas dos personagens foram apresentadas de forma direta ou indireta? Explique. A história De foi pra forma casa? indireta, pois o... Foi para casa. De forma indireta, pois o narrador representa a fala do personagem e não ele mesmo. Isso. Então, de forma indireta. O Júlio César levantou a mão, Júlio César? Não, eu levantei sem querer. Então tá bem. Então nós temos a voz do narrador contando as falas do personagem, certo? Então, letra A de forma indireta. Lembrando que estamos na página 72. Letra B. Sublinhe no trecho as expressões que indicam o tipo de discurso. Olhem lá. Quais expressões indicam que ali tem alguma fala? Tennyson disse e eu disse. Então, nós temos aí, eu vou marcar no próprio trecho, pegar uma cor aqui de maior destaque. Nós temos aqui, depois de Tennyson, disse que, e depois de Tennyson aqui de novo, ó. Tennyson disse que, e aqui nós temos esse disse também, tá certo? Só que aqui, esse disse não serve, por quê? Quem consegue me explicar por que esse disse aqui eu não vou marcar? Porque isso não representaria uma fala. Ele só tá falando que ele estava comentando com o amigo dele e que ele não representaria que esse disse não representa uma fala e sim um comentário. Só E um comentário que porque ele fez ali, entre com o amigo Yasmin, dele. é o próprio narrador. Quando ele fala eu disse é porque o narrador nesse texto ele é personagem. Então é o narrador falando a fala dele mesmo, então não é indireto. Agora veja só. Para indicar cada uma das falas dos personagens foi empregado um verbo. Explique o sentido que ele expressa. Qual que foi o verbo ali? Disse. O verbo dizer, a forma disse. E ele indica o quê? Ele expressa a fala de um personagem. Isso, Indica o a fala verbo de dizer. um personagem. Que indica que algum personagem havia falado. O verbo dizer que indica que algum personagem havia falado. Estou dando aí um minutinho para vocês registrarem.
Registrando aí, corrigindo as respostas, Marília. Calma aí, professor, eu tô fazendo. Eu tô Sim, calmo. professor. Ótimo. Ó, o nosso próximo leitor é o Július. Ele quem vai ler o trecho da próxima questão. Professor, bota aí de novo. É que eu não, Ah. meu celular tinha travado. Ah, opa, foi demais, só um segundo. E aí? Já terminei a A. Ótimo. Mas a B você tem que olhar no texto, né? O que nós marcamos lá em cima. Disse que e disse que. Pronto, amigos? Sim. Uhum. Exercício 3 agora, com a leitura do Július. Além do discurso direto e indireto, há o que mistura esses dois. Esse aqui, pessoal, nós não estudamos ainda. Vamos começar agora. Leia o trecho a seguir do romance Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos. Por favor, Július. Tá bom. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se esponjariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás gordos enormes. Obrigado. Eu não sei se vocês sabem, tem alguém riscando aí minha tela, vou ter que bloquear esse negócio, hein? Eu não sei se vocês sabem, tá? Ó, o Eduardo já se inscreveu de novo. Que este é um dos trechos mais tristes da literatura brasileira. Esse que está aí no exercício, tá? Por quê? Ele está no momento da morte da cachorra-baleia. E ali ela está imaginando o lugar para onde ela vai. É como se fosse um paraíso daquele cachorro. Porque ela gostava de caçar os preás, né? De correr pelo terreiro. E ela gostava do dono, do Fabiano. Então ali, o que acontecia? Ela estava imaginando uma espécie de paraíso no momento em que ela morre, tá? É muito triste a morte da cachorra-baleia na obra Vidas Secas. O que o trecho em destaque expressa em relação à personagem baleia? Vocês acham que, quando, eu vou ler aqui uns pedacinhos de novo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás. Aí o que vai sendo apresentado aqui, observem, que é o pensamento da cachorra-baleia. Lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. Quem que pensa um Fabiano enorme? A cachorra-baleia. A baleia. Ó, as crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. Aí, ó, o mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Quem que pensou o mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes? A cachorra-baleia. O cachorro-baleia.
Então, é a baleia quem está pensando isso, certo? Então, o que que expressa? Expressa O os pensamento da cachorra-baleia. da cachorra. Professor, mas o correto não é cadela? Baleia. Mas em algumas obras, em vários lugares, nós vamos encontrar o termo cachorra, tá? Ele é aceitável, tá bom? Yasmin, uma pergunta difícil. Cachorro pensa? Não sei, eu nunca fui cachorro. Ah, a baleia aqui pensa. Boa. Mas ela que falou isso ou os pesquisadores, né? Tipo, o dono dela, que tirou isso da cabeça que ela pensaria isso? Eu não sei. A minha cachorrinha pensa. Eu não sei se o cachorro pensa, mas ele entende e interpreta o que a gente quer dizer. Porque quando a gente fala os negócios, quando a gente dá bronca, sim, o cachorro pensa. Porque quando ele faz alguma coisa errada, ele sabe que ele vai tomar bronca. E quando ele toma bronca por aquela coisa, ele sabe o que foi que ele fez. Então, acho que o cachorro Não, ele pensa sim. Eu acho que ele pensa porque eu vi um cachorrinho atravessando a rua, aí tá passando vários carros, ele esperou o último carro passar, aí Sim, ele tá eu já vi carro isso e também, que atravessou o a rua. cachorro... Eu vi, tipo, uns 5 cachorros, eles estavam parados, assim, na faixa de pedestre, aí tava vindo um monte de carro, aí quando parou de vir carro, eles atravessaram em cima da faixa. Eu acho que vocês deviam fazer o seguinte, vocês deviam pesquisar um pouco sobre isso, pra gente conversar depois, e falar com a professora de ciências. Perguntar para ela o que ela sabe sobre isso. E me contar na próxima aula. Eu acho também que o cachorro pensa, porque o cachorro, para ele ser adestrado, ele tem que entender os comandos do adestramento. E eu acho que por isso ele tem que pensar também no que a adestradora tá falando e tal. Eu acho que ele pensa assim. A minha cachorrinha, toda manhã, logo cedo, que ela acorda depois de mim, ela fica aqui na porta do meu escritório, estão vendo a porta ali atrás? E ela fica esperando eu terminar a aula para ela me ver. É seu escritório toda isso, manhã. professor? Hã? É seu escritório isso? É o meu escritório. É uma parte Parece do meu uma escritório. Cozinha. Não. São os armários, né? Porque aqui ficam os meus livros. Eu acho que vocês vão descobrir a raça da Sofia daqui a pouco. O meu próximo leitor é uma bulldog. Eu tenho um bulldog. Quem sabe ela participa da nossa aula hoje? Eu também tenho um bulldog. Como é o nome do seu, Bárbara? Quê? Como é o nome do seu? Dolly, daquele comercial da garrafinha. Eu também tenho um. A Dolly Guaraná é o sabor brasileiro. Sim, esse mesmo. Yasmin, você faz a leitura dessa caixa amarela para nós? Faço. Então, por favor. O discurso, confusão entre voz do narrador e voz do personagem em que não são empregados sinais de pontuação, a palavra que e verbos de locução é chamado discurso indireto livre. Esse tipo de discurso é utilizado para expressar emoções, sentimentos, reflexões. Nele são conversadas as interrogações, exclamações e as frases que os personagens teriam dito e na forma como eles teriam dito. Muito obrigado. Então aqui é como se nós tivéssemos uma sobreposição da voz do narrador com a voz ou o pensamento do personagem. Então, passa-se da voz de um para a voz do outro de uma maneira mais fluida, mais tranquila, sem nenhuma interrupção no texto, como é o caso dos travessões. Tá certo? É isso que nós vimos ali na passagem da voz do narrador para o pensamento da cachorra-baleia. Agora nós vamos para o último exercício aí sobre tipos de discurso, certo? Então veja aí comigo assim. Identifique e escreva o tipo de discurso presente em cada trecho a seguir. Depois justifique sua resposta. Nosso próximo leitor é o João Vitor. João Vitor, você lê o primeiro trecho aí para nós? Onde foi parar o João Vitor? Será que ele está com algum problema técnico? Então vamos fazer o seguinte, depois eu volto no João Vitor. Eduardo, pode fazer a leitura, França.
É para ler o primeiro trecho? Isso. Vou colocar na tela de novo. João Vitor, nós não estamos te ouvindo, tá? Aí o próximo trecho pode ser seu. Eduardo, pode falar. Olhou o relógio. Era 4 horas da tarde e de repente lembrou-se. Tinha dito a seu José para vir buscá-la. Às 5, não calculando o que não fazeria as unhas dos pés e das mãos. Só massagem que devia fazer, tomar um táxi? Obrigado. Então aqui observem assim. O narrador está falando sobre o que a personagem havia dito. Tinha dito a seu José para vir buscá-la às 5, não calculando que não faria as unhas dos pés e das mãos, só massagem. O que devia fazer? Tomar um táxi? Isso é discurso direto, indireto ou indireto livre? Professor, eu acho que é indireto livre porque não é necessariamente o personagem que está falando, mas parece muito, porque eu acho que a fala dele está sendo muito bem representada pelo narrador. É isso mesmo, é indireto livre. Então aqui nós vamos marcar letra C, certo? E aí nós vamos tentar montar essa explicação que a Yasmin deu aqui embaixo, para ficar bem organizado, certo, Yasmin? Então, há uma fusão, há uma junção da voz do narrador e do personagem no texto. Então, nós vamos colocar assim, no trecho, há uma fusão das vozes do narrador e do personagem. Certo? Sendo muito sutis a separação entre as duas vozes. Veja aí uma coisa comigo. Em especial no finalzinho, dá para perceber que essas vozes são diferentes, mas foram colocadas juntas, ó. Quem que pergunta? O que devia fazer? Tomar um táxi? Não é o narrador que está falando isso, é o personagem. Mas vejam que não tem nenhuma marcação, nenhum aviso sobre isso. Um minutinho aí para vocês registrarem esta resposta. Pronto? O próximo trecho. João Vitor, agora você está conseguindo fazer a leitura? Oi? Vocês me Oi. chamaram antes? Sim. Pode fazer É porque esse... eu fui pegar um negócio do homem aqui. Ah, então tá bom. Então, João Vitor, faça a leitura desse trecho para nós. Alô? Alô, meu amor? Oi, você... Oi, você está melhor? Meu amor, eu liguei para dizer que eu te amo. Obrigado, João Vitor, pela leitura, encenação e todo o talento artístico. Seguinte, nesse trecho aqui, nós temos discurso direto ou indireto? Direto. Personagem que representa sua própria fala. Perfeito. Então vamos lá, vamos escrever essa justificativa. Deixa eu repetir o texto, deixa eu fazer melhor, por favor. Deixa, pode fazer. Tá bom. Alô? Alô, meu amor? Oi, você está melhor? Meu amor, eu te liguei só pra te dizer que eu te amo. Ah, Pronto, cada melhor. vez melhor. Se você passar a semana ensaiando, aí vai ficar um espetáculo. Professor, se ele passar a semana ensaiando, ele vai chegar aqui na aula, muda de personagem, faz... Nossa Senhora.
A gente podia fazer uma encenação, né? Numa aula dessas. O que vocês acham? A gente pode já fazer combina. Tipo um teatrinho. É. A gente fez teatro ano passado. Deu certo. Verdade, foi muito legal. Eu participei de todas as peças, professor. Viu que eu sou um ator de Hollywood, eu tenho que ir pra Hollywood. Injustiça. Eu tenho que ir pra Hollywood. Mentira, Escreve, injustiça. Ele participou da peça de matemática, ele participou de todas as peças. Entendi. Eu acho que eu vou escolher um texto para nós encenarmos numa próxima aula, hein? Vou combinar com vocês. Professor. Oi. Professor. Diga. Eu tenho que ir pra Hollywood. Você pode voltar na de cima rapidinho? Professor, volta na rapidinho, por favor. Voltei. Professor. Oi. Ano passado eu participei de todas as peças. Eu tenho que ir fazer teatro de verdade. Eu também acho. Eu tenho que ir Vamos pra fazer Hollywood. teatro. Isso. Professor, eu tenho que ir pra Hollywood. Ou para Bollywood. Você pode ir para Índia. Pra qualquer lugar, professor. O cinema na Índia está mais forte que o cinema americano. Desejando que eu seja bom, professor. Nossa, eu tô muito feliz. Olhem só. Agora. Professor. Oi, tem alguém riscando Alguém minha riscou a tela. sua tela. Professor. Oi, pode falar. Se você me escolher para fazer essa peça, professor, eu vou tirar da lista dos melhores professores, o senhor. Vou tirar dos melhores professores. O João Vitor, ele só funciona na base da chantagem e na base da troca, meu Deus. Mentira. Porque eu sou ator. Ator é isso. Ator tem que ensaiar toda hora. Ó, não, tem que... Aqui eu já vou colocar a letra B, porque é a única que sobrou. Discurso indireto. E aí, agora, nós teremos a leitura do Július. Eu já tinha candidatado depois do Eduardo. Foi? Ué. Então é sua. Eu que devo ter errado a ordem. Professor, você não foi negociar, não? Você não vai escrever nada na não? Não, eu já escrevi. Eu não peguei, não. Tá aí. O personagem fala diretamente. Eu não vi, não. Yasmin, pode fazer a leitura do último trecho deste exercício. Empregava na casa toda o seu ordenado, 7 shillings, e o Harry enviava sempre o que podia, mas era difícil arrancar alguma coisa do pai. Dizia que ela desperdiçava, que não tinha cabeça, que não daria seu dinheiro, duramente ganhou para se jogado fora. E as coisas ainda piores. Acabavam por entregar-lhe o dinheiro. Perguntou-lhe se ia ou não comprar mantimentos para o almoço de domingo. E apareceu seu irmão aí no negócio agora. Não tem problema, não. Olhem só. Aqui vocês vejam que o narrador é que apresenta as falas do personagem. Então, assim, as falas dos personagens são apresentadas pelo narrador durante o trecho. Você pode passar se quiser, tá bom? Tá bom, pode deixar. É que coube os dois aí na tela. Aí vocês podem aí acompanhar. Um minutinho aí para vocês anotarem essa última resposta da página. Professor, Oi. falando de irmão aparecer, uma aula do meu irmão começou a me espancar do nada. Tá vendo? Que legal. Professor, meu texto tinha tudo para ser perfeito. Professor, meu texto tinha tudo para ser perfeito. Até meu irmão apareceu no meio do texto com o meu casaco, pareceu um espantalho aqui do meu lado. Ai. Tinha tudo para ser perfeito. Tudo. A minha leitura eu estava muito bem lendo. Até ele chegar e eu começar a rir da cara dele. Ei. Aqui eu também vou ter uma participação especial. Eu tava prestando atenção na aula. Aí o meu irmão chegou assim na porta. Eu encarei ele. Aí ele começou. Aí ele subiu aqui e começou. Pá, na minha cabeça. Pá. Ai, foi eu preciso. Eu teve que separar ele. Eu preciso que vocês sigam para a página 96. Olha, chegou agora. Porra, não, me espancar de novo. Página 96.
Todo mundo terminou de corrigir essa atividade? 70 e quantos? 70 e quantos? Sim, 96. Agora nós vamos para a página 96. 96. Não, não vai não. Não, dá essa atividade, senão não vai falar. Estou chegando lá na página, certo? Vai, dá um beijo. Então é o seguinte. Agora nós precisamos ter a seguinte conversa. A página 96 é o início de uns exercícios muito importantes para nós, porque eles revisam tudo que nós estudamos no módulo 2. Então é a nossa hora de revisar, tirar dúvidas, verificar o que a gente realmente entendeu ou não e passar para os exercícios dos próximos capítulos, para os novos conteúdos. Então, primeiro, eu vou deixar aí agendada a tarefa. Tarefa. Página 92 e 93. Agora, nós vamos fazer somente o primeiro exercício de revisão. E depois, nós vamos seguir para os próximos, certo? Esse primeiro exercício ele é bem tranquilo e vocês vão me ajudar aí rapidinho. Olhem o primeiro exercício. Leia os textos a seguir e escreva qual a linguagem utilizada em cada um deles. Verbal, não verbal ou mista. No primeiro item, nós temos a tela Noite Estrelada, de Van Gogh. É linguagem verbal, não verbal ou mista? Não verbal. Isso, Não então verbal. linguagem não verbal. Essa foi uma das pinturas mais bonitas que eu vi na minha vida. Nunca vou esquecer. Nossa, mas e a minha? A sua também. Essa aqui é uma das. Ó. Olha o O que o próximo. Júlio fez tão de especial, professor? Quem? O Júlio, ele desenhou o quê? Ele desenhou o lugar que ele quer viver uma aventura. Inclusive, eu preciso ir lá Bonito. buscar os desenhos de vocês até amanhã. Olhem o próximo texto. O coqueiro de sabido foi se pôr naquela altura, pensando que eu não sabia quando tem fruta madura. Linguagem verbal ou não verbal? Verbal. Verbal. Linguagem verbal. Legal esse poema. E aí, Paulinha? O jogo de vôlei está marcado hoje? Me liga mais tarde para combinarmos. Beijão, Ana. Essa linguagem é o quê? Gente, nunca vi Jesus para saber como é. Linguagem verbal. Linguagem verbal, verbal. Eu acho que tá vazando um áudio aí da Marília, não? Meus queridos, não pode fazer, por favor. Não, minha querida, não é que a gente vai mostrar. Não pode brincar com o nome de Jesus no caso, entendeu? É do Gabriel. É do Gabriel? Eu vou colocar no mudo. É do Gabriel. Nossa, meu. Pronto. Era o Aí, dele mesmo. Quem precisar falar, abre aí o microfone só. Nessa capa aqui de DVD, Cubo e as Cordas Mágicas, linguagem verbal, não verbal ou mista? Linguagem mista. Linguagem mista. E essa placa aqui, Travessia Animais Silvestres? Linguagem mista. E a fotografia aqui do último item? Linguagem Não verbal. Não verbal. Linguagem não verbal. Feito? Aí nós fizemos o nosso primeiro exercício de revisão. Falta 1 minuto para acabar a aula. Eu sei. E você vai passar a Então, tarefa? a tarefa eu já passei lá no chat, página 92 e 93, certo?